Boa tarde a todos. Meu nome é Demétrio Taqueta, sou dentista, implantodontista, protesista e agora estou fazendo mestrado em odontologia digital, o primeiro mestrado que tem aqui no Brasil, que fica em Campinas, pela São Leopoldo Mandic. Eu vou falar um pouquinho sobre os recursos da odontologia digital, principalmente para vocês que ainda estão fazendo faculdade aí na FAIP. Vai ser de bom tamanho. Eu acredito que eu vou acrescentar pelo menos um pouquinho sobre tecnologia e os recursos da odontologia digital aí para vocês. Gostaria de agradecer ao professor Marcos pelo convite. Eu fiquei devendo um curso aí para vocês ainda esse ano, porém com o negócio da pandemia e do Covid ali, a gente não conseguiu ganhar agenda e foi um negócio muito complicado aí, mas agradeço. E olha, assim que isso tudo passar, provavelmente a gente vai marcar um outro dia para a gente dar esse curso aí sobre lentes de contato com todo o fluxo digital que a gente já tinha prometido para o professor Marcos. Bom, eu vou começar falando, primeiramente, do meu fluxo digital. Como que eu gosto de trabalhar, o que eu tenho de recurso, e, na verdade, como são as coisas, como elas estão digitais. Na verdade, olhando essa foto aqui, a gente começa a ver que tem muita coisa digital. A começar pela fotografia, as nossas fotografias praticamente são todas digitais. O nosso planejamento 2D, eu faço nesse Mac que tem aí do meu lado, são os planejamentos que eu faço com a fotografia. Nesse planejamento 2D é onde a gente vai planejar a altura, delineamento de gengiva, a altura do dente, a proporção do dente, os guias, como poderiam ficar também os guias, se a gente tem um desgaste muito grande nos dentes anteriores. Então, esse planejamento seria o 2D. Depois disso, o escaneamento. Aqui na clínica aqui em São Paulo, nós temos o CEREC Omnicam 1.0 e nós temos também o TriShape, o Trios 3, tá? Então, o escaneamento realmente ele é uma ferramenta fundamental hoje. Eu não me vejo mais sendo dentista sem ter um escaneamento aí de boca, né? O escaneamento 3D. O planejamento 3D, a gente poderia colocar também o planejamento 3D dentro do CEREC, que tem softwares de design dentro do equipamento. E aqui, nesse caso, na foto, eu estou mostrando aí o Mesh Mixer, que ele é um software gratuito. Eu vou falar também um pouquinho desses softwares gratuitos aí. Aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, tem um computador também ligado com o Easy Dental, um software de gerenciamento que eu tenho na clínica. E realmente hoje não tem como a gente deixar esse gerenciamento, essa parte de gestão, sem um software que comanda tudo isso daí, que me fala contas a pagar, que me dá um controle de estoque, que me fala quem é o paciente que está me devendo, como que estão os pagamentos, quais são as minhas contas, como estão as minhas agendas. Então, tudo isso daí, eu preciso de um gerenciamento digital também numa clínica para a gente ter um controle melhor, né? Um bom aproveitamento do nosso tempo também. A parte do acabamento digital também, que é o nosso forninho aí, é um forno da Vita que eu tenho, ele fica dentro do consultório também. Então, quando eu preciso fazer um chairside, eu já deixo esse forno praticamente pré-aquecido. Eu posso fazer os glazers aí, eu posso dar os meus acabamentos, fazer a minha maquiagem em cima das porcelanas fresadas. Então, eu uso também o acabamento num forninho digital. Nesse forno, a gente consegue colocar os programas de queima dessa porcelana e fazer um upgrade dos programas de temperatura de esfriamento, velocidade de esfriamento ou de aquecimento. Ele é totalmente isolado, então assim a gente já não tem problema. Notem que ele está bem abaixo do ar-condicionado,
e ele chega aí a praticamente 960 graus ali sem problema nenhum. Então ele é um forno totalmente isolado, uma tecnologia nova que cada queima nesse forno aí a gente gasta mais ou menos uns 8 minutinhos. Já diminuiu muito, tá? A venda digital também, eu tenho uma tela de 60 polegadas, então o paciente ele está sentando, eu faço uma apresentação sobre a estética, o caso da estética, né? E mostro para o paciente, me ajuda muito no instrumento de venda, na persuasão do meu produto, para eu convencer o paciente a fechar o tratamento, tá? Além do mais aí, além de tudo isso daí, da odontologia, a gente tem ainda, olha, o ar-condicionado, que também é digital, e o meu relógio aí também, que é digital. Uma brincadeira extra, mas é para a gente entender que realmente praticamente tudo está sendo digital. As nossas aulas, por exemplo, a gente não acredita, mas isso aqui parece um mercado de ações, aí, uma corretagem de bolsa de ações, todo mundo com o computador ligado, mas na verdade é o nosso curso aí de facetas com fluxo digital, de planejamento 2D e 3D. Então, praticamente já acabou aquela bancada cheia de motor elétrico ou enceramento, aquelas ceras pingando para tudo quanto é lado. Hoje a gente já usa essa visão que a gente tem aí da nossa sala de aula quando a gente está com o fluxo digital. Então, assim, para a gente falar sobre essa parte toda do digital, tudo que a gente entra, impossível a gente não falar em inteligência artificial. Realmente, olha, a inteligência artificial está cada vez mais presente na medicina, na odontologia. Algumas coisas estão sendo conectadas a outra. Então, um produto começa a conversar com outro produto, um hardware começa a conversar com outro produto. Então, a gente tem desde os tomógrafos, eles se comunicam ou são intercambiáveis de arquivo, que se comunicam com os scanners e com as impressoras 3D também. Então, essa parte de inteligência artificial, a gente está vendo que cada vez mais o fluxo digital está ficando cada vez mais intuitivo. Hoje, os softwares de desenvolvimento sobre CAD/CAM, eles estão fazendo uma contagem de quantos cliques você tem que dar para o dente ficar pronto para a sua fresagem final. Então, cada vez mais, essa inteligência artificial vem tomando conta dos nossos softwares, então eles sabem já quais são as nossas preferências de espaçamento de cimentação, a espessura do cimento para cimentar uma coroa protética, por exemplo. Então, você tem as suas preferências, né, os seus ajustes, né, suas configurações, e a inteligência artificial, ela sabe quais são as suas preferências e já vai cada vez mais deixar essas preferências prontas para você enquanto você está fazendo o seu desenho, o seu design de dente no CAD/CAM. E, além do mais, a inteligência artificial também vem entrando na nossa vida com o Watson, que esse programa de inteligência artificial, ele chega a ler 14 mil artigos por minuto. Então, é muita coisa, é muito mais do que um humano pode conseguir ler, e ele vai aprendendo com isso. Então, tem algumas saídas, alguns problemas que até hoje a gente não vê solução, mas a gente vê que tem uma luz no fim do túnel que a inteligência artificial vai poder resolver, tá? Os recursos da odontologia digital, para a gente entender direitinho, a gente precisa entender qual é a disciplina que é digital. E praticamente quase tudo está sendo digital. Eu sou um pouquinho contra falar sobre especialidade em odontologia digital, porque na verdade a odontologia digital é só mais uma ferramenta. Então todas as especialidades estão tendo alguma coisa de digital para incorporar na especialidade. Então, por exemplo, quem que é o digital? Então, a gente tem todas essas disciplinas aí já estão com fluxos digitais. Então, a gente precisa entender
que uma especialização em odontologia digital, ninguém vai ser especialista em todas essas disciplinas. Provavelmente, você vai escolher uma disciplina que você já tem mais aptidão e vai seguir o fluxo digital com isso daí. Eu estou hoje como diretor secretário da Sociedade Brasileira de Odontologia Digital. O nosso presidente é o professor Paulo Cano. E a gente vê uma fase que é o seguinte, praticamente todas as disciplinas estão indo para o digital. Então, o que a gente é a favor? A gente é a favor do mestrado em odontologia digital, onde a gente pode estudar com mais profundidade a parte da engenharia dos aparelhos. A gente pode estudar, por exemplo, com um engenheiro, por exemplo, nos explicando como funciona a parte de hardware, a parte de software, e mesmo física óptica, física quântica. Então, tudo isso daí cabe dentro desse universo de tecnologia da odontologia digital. Então, o que a gente está vendo é que cada especialidade, por exemplo, a especialidade de implantodontia, a especialidade de prótese, por exemplo, eles já estão praticamente introduzindo o digital dentro da especialidade. Então, logo mais, a gente não pode ter a odontologia digital como uma única disciplina, e sim todas as especialidades, aos pouquinhos, vão colocando o módulo do fluxo digital dentro de cada especialidade. E aí, logo mais, a gente não vai ter mais essa odontologia digital, a gente vai ter as nossas especialidades como a gente sempre teve e um módulo de fluxo digital em cada disciplina. Tá joia? Vamos começar pela fotografia. Hoje não dá para falar que a gente pode começar pelo menos um caso, nem que seja uma restauração ou qualquer coisa desse tipo, sem antes fazer uma fotografia, pelo menos, do seu paciente. Aquela história de ficar fechando o tratamento odontológico só olhando no espelhinho, sem mostrar para o paciente, isso aí é muito difícil, mesmo para você hoje ter um poder de persuasão para vender o seu produto, que é o tratamento odontológico, para o seu paciente. Então, essa foto, por exemplo, eu fiz num curso com um iPhone 11. Então, a gente vê que é uma foto, não tem comparação com uma foto com uma câmera profissional, sem dúvida nenhuma. Mas já uma fotografia com o telefone, eu já estou introduzido no digital com essa fotografia. Eu posso usar isso daqui para um planejamento simples. É muito mais rápido eu fazer uma foto com o meu telefone do que eu ficar pegando a máquina fotográfica e levando para um estúdio. Então, geralmente eu faço assim. Primeiro de tudo, antes de fazer a venda, eu faço alguma coisa rápida com o meu telefone celular mesmo. Depois que o paciente entendeu o que eu quero fazer, aí sim eu levo o paciente para o estúdio, faço as fotografias com uma câmera profissional, um flash profissional, e aí sim a gente vai mostrar todos a parte de planejamento bem definido para o paciente, tá ok? Outra coisa também são esses detectores de cárie. Né? Esse daqui é um alemão, chama Dexis, e ele tem duas câmeras de LED e uma câmera que fotografa o reflexo desse LED de dentro do dente. Então, ele lança um foco de luz dos dois lados que ilumina o dente de dentro para fora praticamente. Então, a gente consegue diagnosticar aonde estão as minhas resinas, aonde tem trincas ou fraturas de esmalte, aonde tem mais infiltração, aonde tem cavidade, onde a gente tem uma dentina um pouquinho mais mole, então a gente consegue diagnosticar melhor digitalmente com uma fotografia dessa, mostrando para o paciente, então, essas fotografias já é praticamente um tratamento vendido, tá? Então, realmente é uma tecnologia que hoje ela está começando a ser agregada junto com os nossos scanners intraorais, tá? Por falar em scanners, eu vou falar muito pouco agora sobre os scanners, porque tem muita coisa para falar. Praticamente esses scanners que estão aqui, eles são os scanners, tem acho que um scanner praticamente, que é o da GC, que ainda
não tem Anvisa aqui no Brasil. Mas o preferido são os Serec, são os que tem de mais volume aqui no Brasil. Primeiro de tudo tem Serec, depois tem Tri-Shape, depois tem Carestream, tem o Virtu agora da Straumann, tem o Plameca que está chegando, tem agora o chinesinho aí, o Shine 3D, o Medite, que é um coreano, e o Itero, que é o ligado ao aligner, aos alinhadores ortodônticos. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre os scanners, foi feito o ano passado, durante o IDS, o congresso lá da Alemanha, onde é uma referência de chegada de tecnologia dentro da odontologia. Para quem é muito chegado em tecnologia, vale muito a pena esse congresso. Ele acontece a cada 2 anos. O ano que vem vai ser um pouquinho diferente por causa dessa pandemia. As grandes empresas não vão participar, então a gente também ainda não sabe como é que isso vai acontecer. Mas esse artigo científico vocês podem procurar pela internet, está bem disponível. É uma família de dentistas, são os Racines. Eles, durante o próprio congresso, eles avaliaram todos esses scanners e deixaram tudo mastigadinho, quais são os scanners que têm o melhor preço, quais são as que têm a melhor velocidade de escaneamento, quais são os que têm os softwares que são pagos, quais são os que são fechados, quais são os que têm detectores de cárie. Então, a gente tem uma gama muito grande para falar sobre os scanners. Isso daqui, geralmente, no nosso curso, eu praticamente deixo uma aula só para falar de scanners, porque realmente é muita tecnologia e são produtos que aqui no Brasil tem preço de apartamento. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem e não ser imposto pelo mercado na hora que a gente vai entrar no digital. A gente tem que pensar bem, tomar uma decisão bem inteligente para a gente comprar aquilo que serve para o nosso modelo de negócio dentro da clínica, tá ok? No caso aqui, eu tenho 2 scanners, porque eu tenho um volume, graças a Deus, muito bom. Eu já estou há 20 e poucos anos aí de formado como implantodontista e protesista. Então, a gente tem o Dentsply Sirona e a gente tem também o Tri-Shape e o Trios 3, tá? Então, hoje, depois dessa revolução toda de escaneamento intraoral, o que a gente começou a ver depois dos escaneamentos, que a gente não mede mais um dente como largura e altura. Hoje, os dentes, eles têm curvas. E essas curvas e texturas, elas podem ser replicáveis também. E hoje, todos esses escaneamentos aí, a gente precisa entender como funciona essa malha tridimensional. Então, a gente consegue praticamente essa malha muito precisa, né, de triangulação 3D, que a gente vai conseguir editar o modelo ou até replicar o modelo, tá ok? Então, veja só essas malhas digitais, como elas entram e como a concorrência entre os scanners acontece. Cada vez mais, quanto mais denso for a minha malha digital, melhor a resolução desse scanner. E as empresas brigam entre elas aí. A Tri-Shape briga com o Serec, um fala que tem 9 micrômetros de resolução, o outro fala que tem 12. Então, a corrida para essa alta resolução de escaneamento está em micrômetros, né? E quanto dessa malha triangular aí eles conseguem colocar na menor peça que existe aí, a menor curva que tem. Então, se a gente chegar bem pertinho, olha só a triangulação, que no caso aqui foi o Tri-Shape, né? Como ele fica. E hoje a gente tem um grande negócio pela frente, que é realmente o que a gente faz com os STLs, que são as extensões de arquivo quando a gente faz um escaneamento, que é uma linguagem mais universal. Outro auxiliar de diagnóstico também é o nosso escaneamento facial. O escaneamento facial, ele ajuda muito a gente. Hoje a gente pode usar isso também em harmonização
orofacial. Então, a harmonização hoje, ela também é a gente também tem os instrumentos digitais. Nós temos aí, dentro da sociedade, a nossa diretora tesoureira, Andressa Ballarin, de Santa Catarina, Florianópolis, e ela resolveu fazer um avatar. Esse avatar, a gente consegue colocar o escaneamento do paciente e ela simula a quantidade praticamente de preenchimento que ela tem que aplicar dentro da face do paciente. Nesse caso aqui, nós estamos mostrando também a impressão 3D. Esse scanner ele é um scanner de fotogrametria, desenvolvido pela Doni 3D, e eles são os representantes aí das impressões 3D. Hoje a gente já tem resina para fazer mocap, não precisa ser feito com aquela muralha de silicone e resina bisacrílica, praticamente a gente manda imprimir os dentinhos e a gente consegue fazer a prova do mocap também. Voltando nas especialidades, a radiologia, a gente tem também, nessa parte de radiologia, esses novos raio-x, praticamente são os portáteis. Hoje a gente só tem uma marca aqui no Brasil, que tem Anvisa, que é o Diox, da microimagem. Aqui está o sensorzinho deles. Eu tenho já, porque realmente diminui a exposição de radiação. Eu fiz um laudo há pouco tempo para saber o quanto de radiação secundária escapa desses produtos digitais novos aí, né, esse raio-x digital, e realmente eles não escapam nada, é muito tranquilo, os sensores estão cada vez mais sensíveis, eles precisam cada vez de menos exposição de raio-x para sensibilizar e mostrar essas imagens que a gente tem aí das radiografias. Alguns aparelhos agora já estão vindo com o próprio revelador. Então, o sensor é ligado no próprio aparelho e você consegue visualizar praticamente de imediato a sua radiografia no próprio aparelho de raio-x, tá? Dentro da radiologia, também a gente tem as tomografias, que estão cada vez mais nos ajudando, tanto nos planejamentos ósseos, até nos planejamentos também de estética, de ortodontia, a gente consegue isolar cada vez mais. E, por exemplo, nesse caso aqui, a gente está conseguindo visualizar a quantidade de tecido gengival, quantidade de osso, e isso daqui a gente usa num Exocad, que é um software para planejamento 3D, a gente consegue planejar isso daqui direitinho e fazer um guia de aumento de coroa. Então, eu sei exatamente aonde está o meu osso e o que eu vou ter que fazer para essa gengiva ficar com um suco histológico bonitinho, um espaço histológico bem delimitado, e exatamente aonde que eu tenho que fazer a incisão para deixar uma harmonia melhor no desenho do meu colo, do zênite, né, de cada dente, para depois a gente conseguir fazer a nossa colocação das nossas facetinhas, das nossas coroas com muito mais estética. Então, a periodontia também já usa o recurso digital também, tá? Então, vejam só aí no caso da periodontia, essa paciente, ela reclamava que o irmão chamava ela de gengivuda, tá? Então, ela tinha aí, a gente fez um planejamento e a gente conseguiu um resultado bastante satisfatório, ela está bem contente, aumentou um pouquinho a coroa e o irmão não chama mais ela de gengivuda. Na endodontia, praticamente a endodontia foi uma das primeiras a entrar no digital, porque o localizador apical é um recurso assim impressionante para quem é endodontista. Então ele é um recurso digital também, e os motores elétricos, tanto para prótese quanto para endodontia, os motores hoje têm as velocidades reciprocantes, eles têm o torque já sob controle elétrico, né? Então também a endodontia está no digital. Sem contar o jeito das radiografias, né? Como os endodontistas hoje estão armazenando e estudando as radiografias, né? Então eles sempre foram digitais, desde os localizadores, com as radiografias, e estão cada vez mais com os digitais. A gente tem agora uma novidade
eu não coloquei aqui ainda nessa aula, mas a gente tem os endoguides, que são guias para a gente conseguir fazer o tratamento endodôntico do canal. Então, também, a gente também está com a endodontia com o fluxo digital. Na implantodontia nem se fala, né? Então, praticamente, ele também está na prótese, e na prótese a gente nem fala mais nada, porque na prótese ela o CAD/CAM já é usado, ele tem um localizador muito bom, né, de prótese, para saber aonde que o implante está, como que está o link, o que a gente vai colar. E a novidade na parte cirúrgica, a gente tem esses instrumentos agora, que parece até um Kinect aí do Xbox, que calcula o movimento espacial da onde o seu contraângulo está. Esse do lado esquerdo um folder de um sistema desse de colocação de implante robotizado, né? E tem também esse da Nobel aqui do lado direito, que esse daqui já está sendo comercializado. Ele tem uma luz ultravioleta, ele tem uma tela que vai mostrar a sua tomografia, o seu arquivo DICOM, né? E você calibra praticamente o seu contraângulo. Aí no contraângulo ele tem esses apetrechos cheios de ornamento, né? Na boca tem um outro. Aí você vai calibrar, isso daí provavelmente reflete nessa luz ultravioleta, né? Então, olhando aí a demonstração do vendedor, ele calibra exatamente a posição do contraângulo, a posição espacial, e te linka exatamente dentro da sua tomografia. Então, você vai fazer uma cirurgia praticamente nem olhando para a boca, você vai olhar somente para a tela, porque ele vai te dar uma direção certinha da onde essa broca tem que entrar, e você vai olhar exatamente a posição que a broca está entrando lá na tomografia lá. Então você sabe exatamente qual é a posição que você tem que entrar para pegar e aproveitar melhor o seu osso e para colocar o melhor implante possível. Então essa é a novidade da parte cirúrgica. Tem algumas outras novidades que estão saindo, olha, tecnologia nacional ainda, pela empresa Plenum. A gente está desenvolvendo algumas coisas aí com a Plenum, mas eles já têm, por exemplo, enxertos impressos para a gente fazer. Então eu não preciso ficar mais esculpindo o meu osso em bloco, por exemplo. A gente manda o arquivo DICOM, eles renderizam essa onlay, esse bloquinho, imprimem e te mandam pronto, já até com a posição dos parafusos para você colocar. Eu não coloquei ainda, mas porque isso daí ainda não está com Anvisa, mas logo mais, assim que tiver, eu mando para vocês sempre aí o que a gente tiver de atualização. Então, vocês verem que implantodontia também tem um fluxo digital muito grande, está praticamente 100% digital. A oclusão, logicamente, o que a gente precisa? Antes a gente montava realmente no modelo, né, os modelos num articulador semiajustáveis, para a gente resolver simular os movimentos excêntricos e excêntricos do movimento mandibular. Hoje, esse da Cavo Central aí é um que eu vi também lá no IDS. Ele é uma esteirinha que você coloca na parte, mordendo, na mandíbula, preso na mandíbula, e você vai simular os movimentos. Essa viseirinha aí, né, ela vai fazer a leitura do movimento mandibular. Do lado esquerdo tem o T-Scan. O T-Scan ele é praticamente um dinamômetro que calcula a força que você faz em cada dente. E aí ele vai me dar um gráfico cromático, né, me mostrando exatamente quais são os pontos mais prematuros, e aí sim a gente consegue um equilíbrio oclusal também com muito mais precisão. Do lado direito é uma novidade também tem um sensor de fotogrametria que capta esses sensores com os movimentos mandibulares. Então a gente associa isso aos
aos modelos escaneados em STL, né? E ele vai fazer a leitura dos movimentos. Então, praticamente, no articulador semiajustável, ele está com os dias contados, né? Pode ser até hoje que algumas pessoas ainda não confiam nesse aparelho, mas ainda está numa versão beta praticamente, né? Logo mais a gente vai ter versões mais atualizadas e cada vez mais a gente vai ter precisão. Isso daí é bom a gente lembrar que cada vez mais a gente vem notando essa evolução desses equipamentos digitais. Então, tem muita gente que gosta de criticar um pouquinho aí os instrumentos, fala, mas ele não me dá a precisão que um articulador me dá, então eu não vou nem entender isso daí. Mas isso daí é uma atitude errada, porque logo mais, daqui 2 ou 3 meses, às vezes, eles fazem alguma atualização que já resolve um monte de problemas. E se hoje isso ainda não está preciso, logo mais, por pouco tempo, ele vai estar muito mais preciso do que a gente montar num articulador semi-ajustável, que a gente tem que contar com muito mais variante, por exemplo, até expansão de gesso, né? Então, logo mais, entrando nessa parte do digital, isso aí vem desenvolvendo cada vez mais, a gente vai ter uma melhora muito melhor. Então, também, olha, a oclusão também é digital, né? A ortodontia nem se fala com os alinhadores. Mas os alinhadores realmente têm os melhores ortodontistas aí do Brasil, eles não gostam muito dos alinhadores. Os alinhadores, para mim, que sou um reabilitador oral e mexo com bastante estética, para mim é muito bom, porque eu não preciso, às vezes, do ortodontista. O Invisalign, você precisa ser um especialista em ortodontia, eu não sou um especialista. Mas existem alguns planning centers que fazem hoje, para não especialista, alguns pequenos movimentos que eu preciso fazer, eu já não passo isso aí para um ortodontista. É um movimento muito pequeno e muito seguro. Então, eu consigo fazer alguns planejamentos em alguns planning centers com bastante segurança e ele vai me dar um pequeno movimento. Agora, quando você precisa realmente de um tratamento por igual, tem algumas coisas que a gente, às vezes, resolve no Invisalign, mas depois, às vezes, a gente usa uma técnica um pouco híbrida, também acaba usando os brackets de uma maneira convencional para a gente finalizar tratamento, tá? O Invisalign, ele tá ligado com a empresa Aligner, que é a representante aí do Aitero. O Aitero, ele é um scanner um pouquinho mais lento, mais pensado para ortodontia, né? Mas é o scanner mais vendido que a gente tem nos Estados Unidos aí, exatamente por causa dos alinhadores, tá? Os alinhadores, o Invisalign, perdeu a patente há pouco tempo nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos a gente já tem softwares que fazem o próprio planejamento para o dentista. Então, os dentistas deixaram de mandar os seus arquivos STL para a empresa Invisalign, e com alguns softwares gratuitos eles conseguem, até mesmo gratuito, né, tem alguns pagos, mas até mesmo gratuito você consegue fazer um planejamento do movimento ortodôntico com outro tipo de placa, tá? E para quem ainda fala assim, ortodontia então é só alinhamento, só alinhador, não. Existe também, olha, esse software que ele mostra toda a movimentação e é um planejamento de colagem de bracket. Então ele vai conjugar isso daí com a sua tomografia, ele vai te falar quais os movimentos, vai fazer a simulação e você consegue também fazer esse planejamento, um guia de colagem de bracket. Então, a ortodontia não dá para falar que a ortodontia digital não funciona aqui, né? Então, no caso, pelo menos se você vai fazer, se você é contra o alinhador, você vai ser a favor do guia de colagem, que é uma coisa muito mais inteligente, né? Então, o que acontece? Quando a gente faz o escaneamento, é um negócio muito tranquilo. Hoje a gente tem algumas discussões aí que a gente deixa para o escaneamento, não necessariamente o dentista precisa fazer. Uma boa técnica de higiene bucal, ela consegue fazer o escaneamento. E o escaneamento hoje, ele está fazendo parte do nosso
instrumento de diagnóstico, tá? Então, olha, é muito tranquilo, os pacientes adoram. Aí vocês estão vendo eu fazendo um escaneamento com o Tri-Shape, tá? E esse escaneamento realmente ele dá uma definição. Hoje a gente já não precisa mais de pó, ele sai colorido. Então a gente já tem uma boa definição e mostra isso, é um poder de venda, de persuasão para você convencer o seu paciente a fechar o tratamento com você. É um instrumento muito bacana mesmo. Depois que você tem as suas fotos, os seus escaneamentos, você acaba indo para os softwares de planejamento 2D. Então começa desde o Keynote, né, nos primórdios do DSD ali, eles começaram fazendo os desenhos com o Keynote, saíram agora muito mais aplicativos, muito mais intuitivos, com inteligência artificial, e esses softwares, eles te dão um planejamento, uma boa perspectiva para você pelo menos fazer a venda do seu produto, né? Lembrando ali, a gente tem aqui a nossa biblioteca de dentes naturais, do Jan Heitel. O professor Paulo Cano inventou um sistema de, com o digital, parar de ficar inventando escultura e ficar copiando o natural direto. Então, esse Jan Heitel, um alemão, ele tinha falado sobre a beleza dos dentes naturais. E ele tem mais ou menos aí uns modelinhos de 40 e poucos modelos, né? Isso daí vocês podem fazer com os próprios pacientes. Na hora que vocês estão vendo um sorriso harmônico, uma textura bonita, vocês mesmos podem moldar o seu paciente e ter um modelinho de guia para ser um sorriso doador. Então, isso daí conta com os nossos planejamentos. Um desses modelos aí, se vocês quiserem fazer, por exemplo, usando o artifício do Keynote ou do PowerPoint, vocês podem pegar a foto desses modelos que vocês colocaram, vocês podem diminuir a opacidade dele, desenhar só os contornos dos dentes, e aí você tem já um template para colocar em cima da sua fotografia. E assim você vai fazendo, conforme os seus pacientes vão chegando, você pode, usando esses modelinhos, fotografando os modelos e colocando no Keynote ou no PowerPoint e fazendo esses templates aí, que são esses contornos que nos vão nos ajudar na proporção entre os dentes e no desenho do DSD. Por exemplo, aqui, olha, a gente usou um template, aqui no caso eu estou usando um Smile Design Pro, e a gente tem as distâncias que a gente quer aumentar de tamanho de dente, formato de gengiva. Então, em cima desse planejamento 2D, é que a gente vai fazer realmente a nossa venda do produto. Nesse caso aqui, é uma paciente que estava com as coroas em ordem, mas ela reclamava da estética na frente. Ela falou, eu só queria mudar um pouquinho. Então, a gente fez aí um planejamento, ela gostou, e nós mudamos um pouquinho aí o formato dos dentes e acertamos um pouquinho melhor a cor. Aí está o antes e depois, ela gostou bastante. Foi só uma colagem de uma lente de contato um pouquinho melhor sobre a coroa dela, que não tinha infiltração nenhuma. E a gente consegue uma textura, um acabamento bacana. A gengiva gosta, olha, de porcelana bem polida, bem feitinha, né? Sempre a gente tenta fazer um acabamento com glaze depois, então a gente praticamente usa as coroas agora e as facetas praticamente metal free, não uso praticamente metal mais, já tem alguns anos, né? Aqui é um outro software, o Smile Cloud, ele tem uma inteligência artificial, você manda a fotografia, ele vai fazer todo o contorno usando os algoritmos de inteligência artificial, e vai também te vender, se for o caso, ele te vende o banco de dentes que ele usou para planejar o caso do seu paciente. Esses softwares mais novos, no caso esse daqui é do Floripa, fala da Romênia, ele desenvolveu um negócio tão bacana que fica muito mais bonito vendo o planejamento do que realmente ele sai, porque ele acaba mexendo no contorno
gengiva e tudo mais. Então a gente tem que tomar, às vezes, bastante cuidado para não mostrar um planejamento muito fora da realidade para o nosso paciente. Então tá ali o nosso planejamento 2D, aí sim a gente vai fazer a nossa escultura 3D. No caso aqui, a gente está fazendo uma com o Mesh Mixer. O Mesh Mixer ele é da Autodesk, e a Autodesk é uma empresa que fabrica os softwares da AutoCAD, aqueles de engenharia, e é um software gratuito. Isso daqui não é um odontológico, ele foi feito para qualquer objeto 3D. Então eles têm algumas extensões aí, o STL, o OBJ, o PLY, que é o STL do futuro. E a gente tem um banco de dentes 3D também. Então a gente sobrepõe esse dente 3D em cima da nossa boca escaneada. Então eu consigo fazer, pegar um dente natural, redimensionar em cima da nossa boca escaneada e seguir aquele planejamento 2D agora em 3D até a gente conseguir um resultado natural, com texturas naturais, né? E aí sim a gente põe isso daí para imprimir numa impressora 3D, para o fluxo ficar 100% digital, e fazer um mockup ou até mesmo imprimir só essa parte que está a mais em cima dos dentes escaneados. Como no caso aquela selfiezinha que a gente tinha mostrado no vídeo de escaneamento facial. Aqui a gente tem a prova do mockup, uma paciente que tinha alguns microdentes, ela queria fechar espaço, não estava contente com a estética, a gente estava fazendo alguns aumentos de coroa clínica, gengivoplastia, então a gente fez umas provinhas, ela praticamente aqui gostou bastante da prova, eu sempre procuro fazer vídeos também para o paciente, porque o estático na fotografia nem sempre reflete se ficou realmente, se combinou realmente com aquilo que a gente estava querendo com o paciente. No vídeo já ficou um pouquinho mais natural, a gente já consegue ver o brilho nos olhos do paciente quando ele está realmente contente com o planejamento que você fez. Se nesse planejamento realmente ela ficou contente, então a gente tem uma previsibilidade muito melhor para a gente conseguir fazer os definitivos. No caso aqui, os planejamentos e o definitivo. Ela gostou bastante. Nós usamos aí as coroas Empress, né? E também esses softwares de CAD, a gente tem bastante recurso como a cópia biogenérica. A gente pode copiar um planejamento do mockup até o planejamento, até a fresagem, o acabamento final de uma porcelana, chama cópia biogenérica. Então a gente está copiando alguma coisa que a gente queira que o CAD copie, tá? Ou a referência biogenérica. Nesse caso aqui, por exemplo, o dente 21 tinha uma anatomia tão bonita, tão diferente, que eu jamais conseguiria reproduzir isso daí numa cera. Era muito difícil. Então eu pedi para o meu software copiar o dente 21 para o dente 11 e espelhar exatamente a anatomia, e foi o que ele fez. A gente teve bastante sucesso, tá? Isso é uma coisa muito rápida de fazer. E aí, no caso aqui, eu não preciso de um banco de dentes, tá? As fresagens. As fresagens hoje, para a gente não falar que a gente só faz as porcelanas, como é que você faz quando a gente precisa de metal? Também existe as fresadoras de metal. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Esse caso aqui é um da Ceramil. Ele, do lado esquerdo aqui é a fresadora. Existe uma bolacha de metal que vai ser depois pré-sinterizado. E um forninho aqui do lado direito, o MAP 300 da Ceramil, ele é um forno de sinterização metálica com argônio. Esse cilindro que está ali atrás marronzinho, ele é um cilindro de argônio. Então aqui está a bolacha, tá vendo? Ele parece um pó prensado. A fresadora, ela consegue fazer até o componente do implante. Então a gente só precisa ter no nosso banco de dados as especificações do componente que ele vai fabricar também
o componente aí. Isso daí vai para um forno de argônio para ser sinterizado e ele vai acabar virando esse metalzinho aí, ó. Então ele é um metal feito com fresagem, né? E depois sinterizado no forno de argônio. E aí depois a gente vai colocar aí a nossa cerâmica, a nossa aplicação de cerâmica. Essa fresadora é uma fresadora de Novo Hamburgo, uma nacional. Essa empresa ela faz fresadoras até para a indústria aeroespacial. E ela tem uma capacidade de fresar metal também. Então, para aquelas barras de protocolo, às vezes a gente já consegue fazer uma fresagem única, né? E essas bolachas aí, né, esses discos metálicos, a gente está conseguindo cada vez mais fresadoras mais fortes que fazem a fresagem de metal também, tá? Isso daí é na Europa, foi umas fotografias que eu tirei lá no IDS na Alemanha. Praticamente a gente não usa tanto isso daqui aqui no Brasil, tá? Esse é o máximo das impressões 3D. Ele é uma impressora que faz a adição do pó metálico por laser. Então, o laser está sendo aplicado em cima de uma bandejinha de pó e existe uma bandejinha que ela sobe e desce, né? E conforme o laser vai sinterizando a união desse pó metálico, a peça vai subindo, como vocês podem ver aí do lado direito, e aí a gente tem uma impressão 3D de metal. As fresadoras de maior tecnologia que estão sendo ainda estudadas no protótipo, impressoras que vão virar laser. Essas são impressoras industriais, provavelmente ainda vai demorar bastante para a gente ter uma fresadora a laser dentro do nosso consultório. Essa é a fresadora da Serec, a Prime 1000, que teve o lançamento nacional aí há pouco tempo. É a nova fresadora do sistema de Splicirona, do Serec, e ela promete assim uma fresagem com mais resolução, mais precisão e mais acurácia, né? E tem as fresas um pouco mais finas, ela é muito mais rápida e também ela é bem mais cara também, né? Mas é uma novidade e toda novidade de tecnologia realmente é bem mais cara, né? Aqui um caso clínico, eu sei que vocês tiveram agora aí uma aula de chairside. Esse caso clínico, ele foi feito praticamente chairside num dia, o paciente chegou com todos esses amálgamas, dente quebrado, a gente fez aí remoção do material antigo nas restaurações, nesses amálgamas, desobturou os canais que ainda estavam em ordem, desobturou praticamente 1 milímetro, fez preenchimentos no pré-molar, no segundo pré-molar e nos 2 molares, com resina foto. Depois a gente fez ali um preenchimento com pino de fibra de vidro, reembasou os pinos com resina Z350, cimentou isso daí com multilink e fez aumento de coroa ali naqueles mais posteriores, porque a gengiva já estava invaginando para dentro do defeito da restauração antiga. Bom, passa isso daí para um escaneamento, né? Hoje também a gente tem, graças a Deus, aí alguns materiais resinosos de cimentação aí de última geração que nos permite fazer endocrowns. A gente praticamente não precisa se preocupar tanto com o volume de preparo, que a gente confia na nossa cimentação, na nossa adesividade. Então, aqui só para comparar para vocês, um modelo da fotografia e um escaneado. Olha como ele encaixa direitinho. Aí está a imagem da boca escaneada e a imagem da fotografia. O caso, praticamente aí com as coroas fresadas, o casinho antes, durante e depois, tudo feito em mais ou menos umas 3 horas e meia, mais ou menos, demorou esse caso. Mas com o negócio da pandemia, foi praticamente a odontologia digital que salvou aí a nossa clínica, porque a gente marcava poucos pacientes, ficava mais tempo com esses pacientes, né? Tanto é que hoje nós mudamos a nossa agenda, né?
e a gente consegue ficar mais tempo com o paciente, um único paciente, para evitar a circulação de gente dentro da clínica, e a gente consegue fazer muito mais procedimentos. Isso daí, num dia só, a gente consegue praticamente resolver. Os blocos de fresagem a gente precisa analisar aqui um quadro de fluorescência, né? Mas cada um tem a sua indicação. Isso daí já é uma foto antiga da fluorescência das porcelanas, né? Dos blocos. Mas hoje a gente já tem muito mais blocos disponíveis, já com Anvisa e tudo mais aqui no Brasil. E cada um tem a sua indicação certa. E a gente precisa realmente ter uma ciência de como que a gente tem que colocar, qual é a indicação para cada bloco, quais são as vantagens e as desvantagens de cada bloco de porcelana. Falando um pouquinho sobre impressão 3D agora, a impressão 3D eu acredito que seja o futuro, provavelmente as fresadoras depois, quando a impressão 3D começar a aparecer sobre porcelana, já apareceu até, eu acredito que as fresadoras vão acabar porque a gente desperdiça muito material. Um bloco, praticamente, a gente usa 30%, 40% no máximo do bloco, o resto é tudo totalmente desperdiçado. As impressões 3D, hoje a gente tem que contar, essas são as mais usadas aqui no Brasil, impressoras de filamento, de projeção e aquelas com a tela do celular praticamente como projetada, e as que são sinterizadas, né, as que são polimerizadas, fazendo a cura com laser, no caso aí a Farmilabs. As resinas, elas estão cada vez mais evoluindo, a gente já tem resina hoje para fazer placa, para fazer qualquer tipo de estrutura, e pelo menos para fazer um mock-up ou alguma coisa provisória já tem resina suficiente para a gente imprimir um material para um provisório. Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de conhecer essas fazendas de impressão. Então a impressão 3D é impressionante. Se você tem um fluxo de produto baixo, às vezes não compensa você comprar as máquinas ou mandar fazer uma ferramenta de injeção. Então tem muita coisa que se resolve quando a sua produção é baixa nessas nas printers farms que eles chamam, que são essas fazendas de impressão 3D, tá? No caso aqui, olha, do lado esquerdo tem uma placa. As placas, antigamente a gente deixava ela deitada e elas fraturavam. Hoje a gente viu que a gente precisa deixar elas em pé, né? A direção da emenda é importante para a gente ter uma certa resistência. Esses filmes foram cedidos pela Doni 3D e eles são, hoje cada vez mais, a gente está imprimindo as lentes de contato até para os laboratórios fazerem o injetado. Então, eles fazem todo o fluxo no digital, em vez de colocar isso daí para fresar, eles acabam colocando num forno injetado. Nas impressões 3D também, a gente tem agora as PTs, né, as próteses totais, com resinas aí de múltiplas cores. Ele faz primeiro uma estratégia de impressão, essa aí é de fresagem, desculpa. De fresagem, primeiro ele fresa a parte clara dos dentes e depois a parte gengival. Esses softwares de comparação, praticamente, quando a gente entra no digital, eles têm alguns softwares de muita precisão que fazem essa calibração para saber se tudo realmente está seguindo as medidas que a gente está preconizando. Por isso, hoje, um Planicenter ele pode resolver problemas do mundo inteiro. Basta você receber aí os seus arquivos STL, né? E esses softwares de comparação, eles fazem a calibração para saber se realmente você está seguindo a medida. Esses softwares são usados na indústria, na construção civil, na engenharia aeroespacial, na agricultura, até mesmo na previsão do tempo. Às vezes se usa esses softwares de comparação com essa cromografia aí, tá ok? Na medicina, então, nem se fala. Esse quadrinho é o quadro cromográfico, né?
Então, geralmente, no verde aí a gente tem realmente as coisas coincidindo, no azul ele está subestimado e no vermelho ele está superestimado, tá ok? E falando um pouquinho de laser para finalizar, esse laser aí é um laser de airbag, onde o laser é acoplado aí na parte da mangueira, né, na mão. Um caso feito aqui, que hoje mudou o meu fluxo, né? Eu comprei esse laser para a gente remover as lentes de contato, ele degrada o cimento da lente de contato em menos de 1 minuto, eu estou conseguindo já remover e permanecer o meu desenho de preparo, tá? Nesse caso aqui, eu comecei a descobrir coisas novas em cima do laser. Por exemplo, essa despigmentação aí dessas gengivas com muita melanina, olha só como é que tá. Então a gente começou a usar o laser para isso. Então olha só, sem anestesia eu consigo fazer a minha despigmentação. Olha, não tem toque em cima da gengiva. Olha como a paciente está calma, sem problema nenhum, ela não está repuxando nada. E a gente consegue fazer essa aplicação, olha, descolorindo isso daí, né? Essa daí é a minha paciente, é a Marília Chocolate, uma nova contratada aí pelo UFC, uma lutadora de MMA. Ela está até com o olho roxo aí, coitada aqui. Tinha acabado de sair de uma luta e eu já estava fazendo o procedimento nela. Então, olha só como é que fica a nossa gengiva, os pontinhos onde o laser foi aplicado. Né? Então, olha só como ela fica realmente. Teve um pontinho aí que eu até me empolguei e acabei pegando um pouquinho mais do que deveria. 7 dias de pós-operatório, olha a diferença que dá isso daqui, olha já como é que ficou. É muito rápido a cicatrização e o resultado realmente é impressionante. Olha a segunda despigmentação, olha já o resultado como é que eu tenho. Então, olha aí o caso inicial, a primeira despigmentação e a segunda, olha a diferença que deu entre em 30 dias, olha o que a gente conseguiu. Então, esse laser realmente foram 2 aplicações, foram 15 minutos de aplicação, intervalo de 10 dias entre um e outro, e o mais importante, olha, sem anestesia. Né? As indicações do laser, que é um instrumento de fluxo digital também, eu comecei comprando realmente pela remoção de lente de contato, mas ele também remove resina de material obturador, você não precisa de broca para tirar e nem contato, tá? Gengivoplastia eu faço com ele, as cirurgias de acesso, as cirurgias flap para fazer aumento de coroa, acesso de enxerto, levantamento de seio maxilar, eu faço já o acesso com o laser, a remoção de cárie, você tem uma regulagem que você consegue remover a cárie e aquele tecido que está bem calcificado, ele fica um pouco mais intacto. Então ele também é um produto inteligente, que vai tirar isso daí sem problema nenhum e preservando o máximo de tecido bom possível. A debridação também do cálculo sobre dente e uma aplicação muito importante aqui também é sobre aquele dente exposto. Eu não tenho contato, não tenho vibração e ele consegue debridar também aquele cálculo que fica naquele implante exposto. Olha, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então aí os meus contatos, eu sou bem aberto, qualquer probleminha ou qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu puder ajudar, eu estou às ordens aí. Eu espero que eu tenha acrescentado ali um pouquinho mais sobre esses recursos na odontologia. E agradecer mais uma vez aí à Faculdade FAIP. Eu espero que o ano que vem a gente consiga alinhar aí um curso de fluxo digital. Tá ok? Um grande abraço a todos. Agradeço aí, em nome de todos aqui de São Paulo, da minha equipe. Um grande abraço para vocês.